Olá, meus queridos do sexto ano, espero encontrá-los nesse exato momento, tanto vocês e seus familiares, todos muito bem de saúde e animados para mais uma aula de ciências. E aí, vamos lá estudar o capítulo 21, que diz assim: qual é a importância da atmosfera para a vida na Terra? Vamos lá saber? Gente, olha que legal que dá para ver que o planeta Terra, né, quando visto lá do espaço, ele ia ter uma tonalidade azulado, um azul bonito, né? Isso se deve porque a atmosfera o faz ter um tom azulado, mas também está relacionado aos seus lá 71% de água que recobre o planeta, né? Essa água dos oceanos, né? Claro e evidente. Bom, e aí fala assim, bom, atmosfera? E o que seria essa atmosfera? Ela vem de um termo grego, tá? Atmos significa vapor. Vapor, ou podemos mencionar camada de gases que envolve a Terra, né, gente? E é graças à atração gravitacional do nosso planeta que esses vários gases se mantêm perto da superfície, tá? Então, e aí seria importante essa atmosfera? Muito importante, gente. Por que ela é importante? Porque, na verdade, ela vai funcionar como um estoque de vários gases importantíssimos para a formação e permitir a vida de todos os seres, como o gás, o oxigênio, né? Então, e aí, no caso também, ela está relacionada a manter a temperatura adequada do planeta, né? Tornar uma temperatura assim, né, agradável. E aí você fala assim, bom, está relacionada também ao ciclo da água, evapora e chove, né? Então, relacionado ao ciclo da água e também está relacionado à formação das nuvens e tudo mais. E aí nós vamos estudar sobre isso aí, tá? O interessante, o livro de vocês, ele não faz menção à divisão da atmosfera, né? Que podem observar aqui o que eu coloquei, ó, troposfera, estratosfera, vai até exosfera. Porque a nossa camada, eu acho interessante falarmos sobre isso sim, tá? A nossa atmosfera, ela é subdividida em camadas. Elas não são visíveis, tá? Mas os cientistas, né, fizeram um cálculo, né, específico que digamos assim, altitude, ela alcança uma determinada camada diferente e cada camada ocorrem episódios diferenciados e eu acho interessante. Por exemplo, troposfera. A troposfera é a camada onde nós vivemos, né? E é nela, somente nela, que ocorrem os fenômenos meteorológicos. O que são isso? São os fenômenos da natureza, como a formação das nuvens, das chuvas, tempestades, terremotos, tsunamis, né? Os vulcões entrando em erupção. Então, isso só ocorre na nossa camada. Chuvas, né? Gelo, formação do gelo, granizo. Então, isso só ocorre na nossa camada. Onde também nessa nossa camada, olha só, o desenho de um avião, sobrevoam os aviões comerciais, né, para levar mantimentos, materiais, para levar pessoas, os balões, né? Agora, na camada estratosfera, acima da nossa camada, é uma camada que se faz importantíssima, porque é nela que ocorre justamente, nela vai se formar o gás ozônio, responsável pela formação da camada de ozônio, né? Que vai ser fundamental porque ela vai filtrar os raios ultravioleta. Vamos falar sobre ela mais adiante, né? Então, e na próxima camada, mesosfera, estão vendo aqui no lado direito que parece uns três pontinhos, né, vermelho? São meteoros. Na mesosfera, nela ocorre a combustão, né, de meteoros. Eles entram em contato com a nossa atmosfera, pegam fogo, né? E aí eles riscam o céu à noite. E aí fala assim, a vovó, né? Minha avó falava muito isso. E aí, faz um pedido, uma estrela cadente. Não é estrela cadente, não existe. Na verdade, são esses meteoros, né? Que entram em combustão, ou seja, pegam fogo e riscam o céu à noite, né? Então, e é nela também que ocorre a aurora boreal. Tá vendo aqui do lado esquerdo? Aqueles jogos de luzes bonitos, né? Só que ocorre mais lá na Antártida. Disse que é muito bonito, só vi por televisão. Então, e aí nós temos o que? A termosfera. E o que faz de importante essa camada termosfera? O que acontece?
Nessa termosfera vão ocorrer vários átomos, né, que acabam se carregando eletricamente e permitindo a transmissão de ondas de rádio, né? Então, agora, e a exosfera? A exosfera torna interessante porque é a última camada e é ela que vai significar como a fronteira entre o planeta Terra e o espaço sideral, né? Então, agora sim nós vamos falar sobre o efeito estufa, né? As pessoas acabam confundindo efeito estufa como aquecimento global e acreditam que o efeito estufa seja algo ruim. Não, pelo contrário. O efeito estufa, na verdade, ele é um fenômeno natural, vejam bem, extremamente necessário para a existência dos seres vivos no nosso planeta, né? Como é que ele ocorre? Como assim? Ele vai ocorrer porque acontece porque os vários gases que envolvem a nossa Terra, lá naquela atmosfera que nós falamos, né? Ela mantém a superfície aquecida. Gente, deveria ser um aquecimento, né? Manter a temperatura adequada. Mas por que às vezes ocorre esse calorão, esse terrível? Por quê? Porque esses gases que o formam, né, a atmosfera, eles acabam entrando em grande concentração devido às atividades humanas, poluição, né? Então isso no caso é que vai ocasionar um aquecimento, né, do efeito estufa, formando o famoso aquecimento global. Mas na verdade era ser o efeito estufa, né, um aquecimento gostoso, manter a temperatura agradável. Só não acontece por causa da interferência do ser humano, né? Então, agora sim nós vamos falar sobre a importância da camada de ozônio, né? Então, quem lembra aí, onde é que a camada de ozônio ocorre, gente? Quem lembra? Lá na estratosfera. Lembram disso? Então, vamos lá. O que seria aí? Bom, essa camada de ozônio, né? Ela vai funcionar tipo um filtro natural. Essa camada, ela absorve a maior parte da radiação ultravioleta que chega no nosso planeta. E aí, ela filtrando, sendo esse filtro natural, ela evitaria o câncer de pele, o câncer, né? Vários tipos de doenças, podendo também, aí o que acontece? O homem, né? Sempre o homem, ele sabe que lá por volta de 1980, vários pesquisadores descobriram que algumas substâncias fabricadas, né, como o CFC, são 3 gases, CFC, cloro, flúor e carbono. São 3 gases encontrados nos aerosóis. Esses gases são muito leves. E quando eles se unem, o que acontece? Sendo leves, eles sobem para a atmosfera. E o problema é que eles acabam corroendo, se forma um ácido e corrói a camada de ozônio. Isso é ruim? Sim, porque sem esse filtro maravilhoso, nós teremos uma grande incidência de câncer, né? Podendo alterar a produção agrícola, o que vai reduzir a oferta de alimentos, né, gente? A vida marinha também está sendo ameaçada, porque vai atingir principalmente as microalgas, né, que vão produzir a fotossíntese, no caso, liberar o oxigênio para o nosso planeta. Bom, e aí nós vemos, né, no caso, alguns dos efeitos da poluição do ar, né, gente? É um problema, né? Essas várias atividades, né, no caso, veículos, né, que usam combustíveis fósseis, liberam grande quantidade de gases tóxicos, né, como o monóxido de carbono, a poluição das indústrias, as chaminés. Existe filtro, mas ninguém quer usar, né, gente? E aí tudo isso, né, acaba causando, além de causar vários problemas, né, no caso agravar o aquecimento global, também vários causam problemas de saúde, né, como a gente pode observar aqui, doenças cardiovasculares, né, trato respiratório, asma, bronquite, enfisema pulmonar, câncer, vários tipos de alergias, né, tudo isso poderia ser evitado, né? Então, agora sim nós vamos falar sobre um assunto também causado pela poluição, né? Que é a famosa chuva ácida. O que seria isso? Bom,
Nós vimos que na atmosfera existem vários gases, né? A chuva, na verdade, ela já é um pouco ácida, né, por causa da presença do gás carbônico, que no caso seria natural. O problema é a intensificação da quantidade desse gás, que é o gás carbônico, na atmosfera, que se junta a outros gases devido à emissão, né, das fábricas. Estão vendo aqui que a tia Sheila pegou essa das indústrias, né, das chaminés das casas, das fábricas. E o que acontece nisso aí? O gás carbônico, que já está em grande quantidade na atmosfera, se unindo a outros, né, gases, como de enxofre, nitrogênio, entre outros, o que acontece? Eles se unem, né, nas nuvens, que são nuvens, são o quê? É um aglomerado de gotículas de água, é o que são as nuvens. E aí se unem a essas gotículas de água, que quando se precipitam na forma de chuva, nessa composição, ela se torna a chuva ácida. E aí é ruim, muito ruim. Por quê? Essa chuva, no caso, né, ela vai causar problemas, ela vai ocasionar a acidez do solo, dificultando o plantio, o cultivo de alimentos, né? Ela vai acidificar a água, causando problemas para os animaizinhos que ali vivem, como os peixes, crustáceos, entre outros, né? Os animaizinhos que se bebem dessa água, né? Além do caso, causar uma série de problemas de saúde também, envolvem, né, a destruição de objetos, patrimônios, né, como aquelas lá no centro da cidade, a gente observa aqueles monumentos feitos de metais, são corroídos, né, feitos de mármore de Carraro, que vieram da Itália e tudo corroído, né, por causa da chuva ácida. Bom, agora vamos falar sobre a inversão térmica. Observem o lado normal, o fluxo normal. O que acontece, gente? Vamos tentar entender aí essa inversão térmica. Bom, durante o dia, né, a superfície da Terra ela é aquecida por onde? Pelos raios solares. Vão aquecer a superfície, né? E aí o que acontece? O ar, quando ele é aquecido, ele se torna leve, então ele sobe. E aí, o ar frio, ele no caso, depois ele se resfria nesse ar, ele vai ficar frio e vai descer, porque se torna pesado. Então, veja bem, os raios solares durante o dia, eles vão aquecer o ar atmosférico. E o ar atmosférico, quando ele é aquecido, ele se torna leve e sobe. À tardinha, esse ar frio, né, o ar, ele vai resfriar e se torna pesado, então ele desce. E aí ocasiona, ó, aqueceu o ar, sobe, resfriou, ele desce. Aqueceu, sobe, resfriou, desce. Deu para entender? O que acontece? Essa circulação do ar, ele, nesse caso, vai fazer o quê? Vai ajudar a dissipar, ou seja, a espalhar a poluição. Agora, o que acontece? Na inversão térmica é o contrário. Nesse caso, o ar quente, ele não acaba não, né, devido a essa inversão térmica, o ar próximo, né, da superfície aqui onde ficam as cidades, as casas e tudo, ele não é aquecido. Então, se ele não é aquecido, ele não sobe, mantendo o ar frio, se concentrando própria superfície da Terra. E aí o que acontece? É que se não ocorre a circulação do ar quente que sobe, o ar frio que desce, a concentração de poluentes, a poluição, ela não se espalha, né? E aí, gente, causa grandes problemas, né? Agrava a emissão desses poluentes, né? Causando vários problemas na saúde, né? Então, é isso que acontece. E agora, é claro, vamos lá fazer o nosso exercício, né, gente? Como vocês sabem, a tia Sheila vai mandar para vocês sexta-feira, né? É o dia que eu mando para vocês o gabarito, tá bom, meus amores? Vão tentar fazer, hein, bonitos? Tentem fazer. Aí tem aqui dizendo os exercícios de onde tem que ser feito no livro, tá? E os feitos no caderno. Atividades finais são feitas no caderno, tá bom, meus amores? Ó, beijo no coração, aguardo vocês na videoconferência, hein? Beijo grande!